Então, vamos iniciar o capítulo 2, a partir do verso número 1, o canto 9, capítulo 2, as dinastias dos filhos de Mano. Vamos ler a partir do verso número 1 e vamos até o 15 hoje, tá? 15? Não, até o 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então eu vou ler o verso sozinho, em sânscrito. Shri Shuka Uvacha Evam Gatitha Sudyumne Manu Vaivashvata Shute Putrakamas-tapastepe Yamunayam Shatam Samaha. Então a tradução de cada palavra. Shri Shuka Uvacha, Shri Shukadeva Goswami disse, Evam, assim, Gate aceitará a ordem de Vanaprastha, Atha, em seguida, Sudyumne, quando Sudyumna, Manuhu, Vaivashvataha, Vaivashvata Manu, conhecido como Shraddha-deva, Sute, seu filho, Putra Kamaha, desejando obter filhos, Tapa Tepe, executou rigorosas austeridades, Yamunayam, as margens do Jamuna, Shatam Samaha, por 100 anos. Então vamos ler as traduções e os significados que foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Shukadeva Goswami disse, em seguida, quando Sudyumna tomou essa decisão de ir para a floresta e aceitar a ordem de Vanaprastha, Vaivashvata Manu, Shraddha-deva, desejando obter mais filhos, realizou por 100 anos rigorosas austeridades às margens do Jamuna. Então, continuando o verso 2. Então, impelido pelo desejo de ter filhos, o Manu, conhecido como Shraddha-deva, adorou o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, o Senhor dos semideuses. Daí, ele obteve 10 filhos, que eram exatamente como ele mesmo. Entre todos eles, Ikshvaku era o mais velho. Então aqui a gente vê, nesse verso, como em muitas outras partes aqui do Srimad Bhagavatam, que sempre quando um devoto quer ter um filho, então ele sempre adora a Suprema Personalidade de Deus. Então Krishna sempre é o nosso refúgio para tudo. Então, se é para ter filhos, se é para conseguir um emprego, ter um esposo, uma esposa, todo mundo sempre se refugia em Krishna. E aqui, da mesma forma, esse Manu precisava ter filhos, então ele orou a Suprema Personalidade de Deus. Está com soninho, hein? Foi dormir tarde ontem. Às vezes não precisa nem pedir, né, Paloma? Às vezes
Prabhupada também fala isso, né? Que a gente não precisa ficar incomodando Krishna com as nossas coisas, porque Krishna já sabe do que a gente precisa só confiar, não é? Que as coisas chegam para a gente, né? Porque às vezes a gente incomoda muito Krishna, achando que Krishna não está sabendo. Krishna está sabendo do que a gente precisa, só que pode ser que ele considere que não é o melhor momento, não é a hora, ou não é a pessoa certa, e assim por diante, né? Então a gente, né? Krishna, eu sei que você está vendo tudo, então eu confio, né, no Senhor, né, para tudo. Então, verso número 3. Entre esses filhos, Prishabdra, seguindo a ordem de seu mestre espiritual, ocupou-se em proteger as vacas. Ele permanecia a noite inteira com uma espada para proteger as vacas. Então, para dar um pequeno significado aqui, aquele que se torna virasana faz o voto de permanecer toda a noite com uma espada para proteger as vacas. Porque Prishabdra assumira esta ocupação, deve-se compreender que ele não tinha dinastia alguma. Diante deste voto aceito por Prishabdra, também é muito fácil entendermos quão essencial é proteger as vacas. Algum filho de um kshatriya costumava fazer este voto de proteger as vacas, guardando-as dos animais ferozes mesmo à noite. Que, então, poder-se-ia dizer da medida que consiste em enviar vacas ao matadouro. Esta atividade é a mais pecaminosa da sociedade humana. Então, continuando, verso 4. Certa vez, à noite, enquanto chovia, um tigre entrou na área do estábulo. Ao verem o tigre, todas as vacas que estavam deitadas levantaram-se com medo e espalharam-se por várias partes do terreno. Versos 5 e 6. Quando o fortíssimo tigre abocanhou uma vaca, a vaca mugiu em aflição e medo. E Prishabdra, ouvindo o berro, imediatamente seguiu na direção do barulho. Ele pegou de sua espada, porém, como as estrelas estavam cobertas pelas nuvens, ele confundiu a vaca com o tigre e, por engano, degolou a vaca com muita força. Verso 7. Porque a orelha do tigre fora cortada pela lâmina da espada, o tigre ficou com muito medo e fugiu daquele lugar, enquanto sangrava pela estrada. Verso 8. De manhã, quando Prishabdra, que possuía toda a capacidade de subjugar o inimigo, viu que havia matado a vaca, embora à noite tivesse pensado que matara o tigre, ele ficou muito infeliz. Verso 9. Embora Prishabdra tivesse cometido o pecado desintencionalmente, Vasistha, o sacerdote de sua família, amaldiçoou-o, dizendo: em tua próxima vida não conseguirás tornar-te kshatriya, senão que nascerás como Shudra, por teres matado uma vaca. Significado. Parece que Vasistha não estava livre de tamoguna, o modo da ignorância. Como sacerdote familiar ou mestre espiritual de Prishabdra, Vasistha não deveria ter levado muito a sério a ofensa de Prishabdra. Ao invés disto, porém, Vasistha amaldiçoou a tornar-se Shudra. É dever do sacerdote da família não amaldiçoar seus discípulos, cabendo-lhe procurar aliviá-los através da realização de algumas espécies
de expiação. Vasista, entretanto, fez exatamente o oposto. Portanto, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura diz que ele era Durmati. Em outras palavras, sua inteligência não era muito boa. Interessante, né? Então, o Vasista amaldiçoou o Prishabdra. E aqui Prabhupada está comentando. Prabhupada, quando comenta, né, o Bhagavatam, ele sempre pesquisa os comentários de outros acharyas, né, como o Vishwanatha Chakravarti Thakur, que ele cita aqui. Né? Então, quando ele fala aqui que parece que Vasista, porque Vasista é muito conhecido, né? Um brahmana, um sacerdote muito famoso, muito poderoso. Mas, ao mesmo tempo, né, diante dessas circunstâncias, parece que ele estava influenciado pela Tamaguna nesse momento. Né? Porque o rapaz, né, o príncipe aqui, ele não fez por querer. Estava tudo escuro. Ele foi proteger a vaca e matou sem querer a vaca. Né? Mas é dito também que as maldições lançadas por essas grandes personalidades se tornam uma bênção. Então, o que parece à primeira vista uma injustiça, né, pelo poder dessas pessoas, né, essas maldições terminam se tornando uma bênção, né, ou o motivo para que o devoto ou a pessoa mude sua vida. Né. Então vamos continuar. E sim, aí Prabhupada comenta, né, que seria dever do sacerdote familiar proteger os seus discípulos e não amaldiçoá-los. Né? Então ele deveria ver como executar algum tipo de expiação para aliviar, né, Prasista, né, de sua atividade pecaminosa e não simplesmente amaldiçoá-lo. Então isso foi muito estranho da parte de Vasista. Continuando. Ao receber esta maldição, rogada por seu mestre espiritual, o herói Prishabdra aceitou-a de mãos postas. Então, tendo controlado os seus sentidos, ele assumiu o voto de Brahmacharya, que é aprovado por todos os grandes sábios. Então aqui, né, o comportamento de Prishabdra, né, também é muito exemplar. Então ele podia ter ficado revoltado, né? Puxa, mas foi sem querer, e começar aquela discussão toda. Mas, né, essas personalidades assim evoluídas, né, elas entendem que nada acontece sem o controle de Krishna. Como, por exemplo, aconteceu com Parikshit Maharaj. Ele foi amaldiçoado pelo Brahmana. Né? Então, tão logo ele saiu e saiu do ashram do yogi e ele teve a notícia que tinha sido amaldiçoado, então ele entendeu claramente que tudo isso tinha sido um arranjo de Krishna. E ele não protestou, ele ficou quieto e ele aceitou tudo. Né? Então, da mesma forma aqui, a gente está vendo que esse é o comportamento do devoto. Né? O devoto ele não fica, né, quando as coisas vêm até ele sem que ele procure, sejam coisas positivas ou coisas negativas, o devoto simplesmente ele aceita. Ele não se perturba com isso. Né? Ele tem os seus sentidos sob o controle. Isso é a posição ideal. Eu sei que é difícil, né? Mas quando os problemas chegam, quando as dificuldades chegam, os desafios chegam, né? Sem que a gente procure, eles vêm naturalmente. Então o devoto ele fica tranquilo e vê, né, o que eu preciso aprender nesse momento. Então essa é a postura do devoto. Então, continuando. Em seguida, Prishabdra
eximiu-se de todas as responsabilidades, tornou-se de mente pacífica e desenvolveu o controle sobre todos os seus sentidos. Não estando afetado por condições materiais, satisfazendo-se com o que o Senhor lhe fornecia para manter-se vivo, e sendo igual com todos, ele deu plena atenção à suprema personalidade de Deus, Vasudeva, que é a super-alma transcendental, livre da contaminação material. Assim, Prishabdra, com plena satisfação no conhecimento puro, mantendo sua mente sempre fixa na suprema personalidade de Deus, alcançou o serviço devocional puro ao Senhor e começou a viajar por todo o mundo sem se deixar influenciar pelas atividades materiais, como se fosse surdo, mudo e cego. Então, quando Prishabdra ele ouviu a maldição, né, de Vasista, dizendo que ele nasceria como um Shudra, então ele tomou uma atitude, né, porque ele não queria nascer como Shudra. Então o que ele fez? Ele, né, controlou seus sentidos, aceitou, né, o voto de Brahmacharya, né, e começou a praticar austeridades e meditação. E ele fez tudo isso, né, para não nascer como Shudra. Apesar da maldição, né, ele, né, tomou uma atitude, ele não queria ter um nascimento inferior. Vamos ver o que é que vai acontecer. Verso 14. Com esta atitude, Prishabdra tornou-se um grande santo, e quando entrou na floresta e viu um abrasador incêndio que a consumia, aproveitou-se desta oportunidade para queimar seu corpo no fogo. Com isso, ele alcançou o transcendental mundo espiritual. Vamos ver o significado. No Bhagavad Gita 4.9, o Senhor diz: Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataha chaktva deham purna janma naiti mameti sojuna. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo não volta a nascer neste mundo material, senão que alcança minha morada eterna, ó Arjuna. Prishabdra, devido a seu karma, foi amaldiçoado a ter em seu próximo nascimento um corpo de Shudra. Porém, como adotou uma vida santa, em especial sempre concentrando sua mente na suprema personalidade de Deus, ele tornou-se um devoto puro. Logo após abandonar o seu corpo no fogo, ele, como resultado de sua situação devocional, alcançou o mundo espiritual, como se menciona na Bhagavad Gita, Mam Eti. O serviço devocional realizado com o pensamento na suprema personalidade de Deus é tão poderoso que, embora tivesse sido amaldiçoado, Prishabdra evitou a terrível consequência de tornar-se Shudra e, ao invés disso, retornou ao lar, retornou ao Supremo, como se afirma no Brahma Samhita 5.5.4. Yastu Vindra Gopam Athavendram Maho Swakarma Bandhanurupa Phala Bhajanam Atanoti Karmani Nirdahati Kintu Chabhakti Bhajam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Aqueles que se ocupam em serviço devocional não são afetados pelos resultados de suas atividades materiais. Por outro lado, todos, desde o menor micróbio até o rei dos céus, Indra, estão sujeitos às leis do karma. O devoto puro, estando livre, estando sempre ocupado em servir ao Senhor, está isento dessas leis. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya
Chakshu militam jena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam staptam jena bhutale. Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Srimati Vidananda Goswami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Vanchakaupatarubhyascha Vyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Tão interessante, né, a vida desse filho de Vaifashvata Manu. Aí a atitude dele, né, de que ele não ficou se lamentando, né, por ter sido amaldiçoado, por ter a vida ter trazido essa situação para ele, mas ele aproveitou tudo isso, né, como um impulso para a autorrealização e tornar a sua vida perfeita. Também a mesma coisa com Dhruva Maharaj. Né? Dhruva também, quando foi ofendido pela madrasta, né? Ou é a segunda, a esposa do seu pai, né? Que não era sua mãe. Então ele também, em vez de ficar se lamentando, quer dizer, no começo ele se lamentou, né? Ficou muito irado, como kshatriya, ele ficou muito... E foi pedir à mãe conselho do que deveria fazer. E a mãe falou, olha, você tem que procurar Deus, né? Só Ele que pode resolver isso. Né? Então ele também foi buscar a autorrealização. E aqui a gente vê que, apesar de ele ter sido amaldiçoado, né, a nascer como um Shudra, né, ele, por ter se tornado devoto puro, então ele se livrou da maldição. Né, e ele alcança a perfeição, ele se torna um devoto puro. Né. Então muitas vezes nessa vida a gente fica se lamentando, né, por que a minha vida é desse jeito? Por que eu fiz isso? Por que fizeram isso? Não é assim? Tem muitas pessoas que querem ser vítimas, né, para ficarem naquela posição de prestígio, de vítima, né, e serem, às vezes, aduladas, todo mundo ter peninha da pessoa, né, e ela fica nessa situação cômoda de ficar apenas se lamentando pelo que a vida lhe trouxe. Mas aqui a gente vê qual deve ser a atitude. A atitude deve ser de entender que tudo o que acontece na nossa vida tem uma razão e que está sendo administrado pela Suprema Personalidade de Deus e seus agentes. E o devoto, ele aproveita essas situações para não se envolver mais novamente com essas coisas. Então o devoto, ele toma a decisão de, não, agora eu quero a autorrealização. Chega. Né? Então eu não quero arriscar, né, sobre como vai ser a minha próxima vida. Quer arriscar? Não. Não, né? Não, essa já fez. Você já aprendeu a lição dessa vida, né? Não aprendi ainda não, mas perguntei porque eu não sei. Não, Prabhu? Então a gente se determina pela autorrealização, né, para mudar o nosso destino. Por isso que é explicado que o devoto, ele pode mudar seu destino. O que você já fez, você já fez. Né? Então o devoto, ele aceita as coisas, as consequências do que já fez. Ele não fica se lamentando. Se ele tiver que sofrer, ele sofre. Mas ele não cria mais situações para mais sofrimento.
Então a tendência da gente diante, né, de situações assim é criar mais karma, ofendendo, criticando, especulando mentalmente e assim por diante. Mas o devoto, ele entende, eu não nasci hoje, né? Eu já fiz muitas coisas no passado pelas quais mereço algum sofrimento e algum prazer. Então ele tolera essas coisas, tá? E não se deixa levar, né, por essas situações para não criar mais karma. Né? E aí ele se prepara ou organiza sua vida para a autorrealização. E qual é o centro de tudo da autorrealização? A mente absorta em Krishna. A mente. Por isso que a gente tem que controlar a mente. Então esse é o voto de Brahmacharya, e controle dos sentidos, para não ficar se envolvendo com qualquer coisa, né? Se a gente não controla os sentidos vão controlar a gente, vão nos levar para muitas coisas inadequadas dentro desse mundo material. Então por isso que a gente tem que controlar os sentidos, não permitir que os sentidos nos arrastem, né? E também colocar a mente em Krishna. E foi assim que ele obteve a perfeição, ele se tornou um devoto puro. Ele se tornou um devoto puro porque, ao mesmo tempo em que ele estava meditando em Krishna e cultivando sua vida espiritual, ao mesmo tempo ele parou com suas atividades pecaminosas. Porque a gente nunca vai conseguir se purificar, né, mesmo praticando o processo, se a gente continua com nossas atividades ilusórias. Né? Na história do banho do elefante, o elefante toma banho e depois se suja. Então a gente tem que ter bastante cuidado para não se envolver novamente com atividades que vão nos trazer sofrimento. Então essa é a vida do devoto. E assim, rapidamente, nós vamos purificar nossa existência. E é rapidamente mesmo. O ponto é como eu estou dizendo, o ponto é que nós não só adotamos a consciência de Krishna, mas mantemos muitas vezes uma cultura ou uma vida cheia de escolhas inadequadas ainda. A gente ainda fica insistindo nesse mundo material de muitas formas. De muitas formas. Por isso que o processo é muito lento, às vezes. Porque nós estamos muito divididos entre muitas coisas. Não é isso, senhora? Mas não há nenhuma novidade com relação à prática. A prática é colocar Krishna em nossa mente, a pessoa suprema. E a gente vai fazer isso controlando os sentidos, estudando as escrituras, executando o serviço devocional. E rapidamente a gente purifica a nossa vida. Mas repetindo, a questão é não pecar de novo. Porque se a gente peca de novo, se a gente comete nossos erros, bom, talvez vocês perguntem, mas é impossível não cometer erros. É verdade. Mas a gente pode ir diminuindo. O máximo que a gente puder diminuir. Eu estava ouvindo uma aula do meu mestre espiritual ontem e ele estava falando que, assim, a gente toma essa decisão por Krishna, mas ainda existe a inércia de nossas atividades. Então a gente tem ainda a tendência de repetir as coisas que a gente fazia antes. Mas isso vai parar. Isso é só
a inércia, né? A inércia. Então, quando você está correndo, o carro está correndo, se você freia, o carro não vai, né, caminhando. Então, da mesma forma, devido aos nossos maus hábitos, então, mesmo ouvindo, eu quero ser um devoto puro, decidindo isso, a gente não interrompe esse estilo de vida bruscamente, não dá para fazer isso. Então, sempre a gente vai perceber nossa mente pensando naquelas coisas que a gente pensava antes, desejando coisas que a gente não quer mais, e assim, porque faz parte, né? Mas o devoto tem que ter paciência com essa situação. Agora você já decidiu por Cristo, então você já está na perfeição. Agora é só purificar, né? Então tem que ficar tranquilo, né? Paciente, esperando que o processo atue e purifique nossa mente. Né? Então é isso. O rapaz aqui, né, o nome dele é um nome tão esquisito. Prishabdra. Acho que eu vou colocar esse nome no Adriano. Em homenagem, né? Acho que até eu vou ter dificuldade de quando perguntarem meu nome. Então. Ontem a gente estava debatendo sobre a antireligião e a gente estava a respeito, tem tantas passagens de suicídio no Bhagavatam. E eu, por ser um devoto, porque tem uma passagem também que tem um discípulo de Chaitanya Mahaprabhu que se joga na frente do carro do Senhor Jagannatha. E o Senhor Chaitanya fala que ele não tem mais esse direito porque o corpo dele já pertence a Krishna. Sanatana Goswami. É Sanatana, né? É. E aí, nessa situação, assim, que ele foi se jogar no fogo. Mas assim, veja bem, é um tema interessante, né? Porque não é que essas pessoas estão tendo a atitude de tamaguna, de um suicida comum, né? Então, em geral, as pessoas tiram suas vidas, né? Porque estão muito aflitas materialmente, elas estão sofrendo muito por um motivo ou outro. E elas são motivadas pela tamaguna, né? O modo da natureza que está influenciando essas pessoas é ignorância, né? Mas nesse caso não é ignorância. Essas pessoas já não têm mais nenhuma identificação com esse mundo material, né? Não tem mais estão completamente liberados, né? São almas puras e quando eles fazem isso não é movido por alguma dor, por alguma coisa assim. Simplesmente a vida material não tem mais sentido para elas. Claro que isso não significa que agora a gente vai, né, ficar tirando os corpos da gente, né? Nós temos muito serviço para fazer e tudo, e nem estamos nessa condição, dessas almas, tá? Mas essas almas, elas já estão liberadas, elas já estão completamente fixas nessa realidade espiritual, né? E provavelmente nessa época não tinha essa preocupação de pregar e de tudo, né? Assim como a gente vê e tudo. Era uma situação diferente. Então, são situações bem distintas, né, de consciência, né? Sanatana Goswami era uma alma liberada e porque ele estava muito doente, ele não podia se associar com os devotos, então ele estava preferindo, né, sair desse mundo, porque qual o sentido de viver nesse mundo sem poder, né, estar com os devotos, estar com o Senhor Chaitanya. Mas o Senhor Chaitanya tinha muito o que fazer por meio do corpo de Sanatana Goswami, né? Então, os yogis também fazem isso, né? Os yogis, eles abandonam o corpo voluntariamente. Em dado momento, eles, né, têm uma prática de yoga que eles saem, né, eles veem o momento auspicioso e tudo e vão embora. Entende? Mas não é esse suicídio que a gente conhece, é sair do corpo
e ir embora e fim de papo, sem mais nenhuma. Não é suicídio como a gente conhece, né? Porque essas pessoas já alcançaram a perfeição, então elas não precisam mais desse mundo material, só se for para ajudar alguém, né? Mas enquanto a gente não alcançou a perfeição, então a gente tem muita coisa para fazer aqui, para se purificar. Então a gente não pode sair daqui, a gente está preso, né, por nossas obrigações de desenvolvimento espiritual, só que essas pessoas já não têm dever nenhum a cumprir mais. É diferente da nossa situação. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Aqui tem, mas não é exatamente relacionada à aula. Foi no comecinho. Aqui, é da Krishna Kirtan. Ela colocou: após a live, por favor, poderia me dizer como faço para acessar o link para as aulas via Zoom? Eu acho que a Marlene está aqui, inclusive. A Madhurya está aí. Madhurya, né? Que resolve isso. Ver se ela está aqui, né? Tinha entrado. Tá. Tá aí. Bom, Madhurya vai entrar em contato com você, tá bom? Mais alguma coisa? A Krishna quer falar assim, que a única forma de suicídio permitida era fazer jejum até a morte. Aí eu fiquei confusa. No Bhagavatam tem que a forma de suicídio que é permitida é o jejum, porque você está consciente. Então não é um processo tipo instantâneo, você vai demorar muitos dias para abandonar o corpo. Bom, depois você me mostra onde você viu isso, né? Mas os yogis abandonam os corpos deles, né? Sati, por exemplo, que é a esposa do Senhor Shiva. Não, mas na hora, o que eu estava falando era tipo, em relação a gente mesmo. Essas pessoas que o senhor está citando são outra Sim. categoria. Mas, tipo assim, por exemplo, o Kadamba Kanana estava muito doente, ele fez jejum. Sim, mas é diferente, né? Então aí quando você já está prestes a abandonar o corpo, numa doença muito grave assim, né? Então Parikshit Maharaj foi amaldiçoado, né? Então, Ainda é inevitável, né? quando é inevitável. Porque também o Bhagavatam diz que a gente tem que lutar pela vida até o último momento, né? Então essa é a regra, é lutar pela vida. Pergunta do Asma Prabhu. Acumular mais do que necessário é considerado um pecado? Como podemos saber a medida correta? Atma? Sim. Atma? Nivedana. Não, o Chaitanya Rupa Goswami no Padishamrita fala de Atiyahara, né? Acumular mais do que o necessário. Atrapalha porque quando a gente acumula mais do que o necessário. Para uma pessoa que busca autorrealização, isso é motivo de distração, de perturbação, de despender energia, né? O Rupa Goswami fala, né, que Atyahara provoca prayasa, o esforço. Todo mundo sabe disso, né? Tem muita coisa dentro de casa, muito filho, né? Vai ter muito trabalho, né? Muita energia. Só se for tudo devoto puro. Vai estar autorizado. Brincadeira. Mas aí, assim, imagine você cuidar de uma casa cheia de bugiganga, limpar tudo e não sei o quê. Tudo dá muito trabalho, tudo é energia, né? Então a gente deve ter aquilo que é suficiente para a nossa manutenção, a manutenção saudável do corpo, e não mais, né? Então, ati significa excesso, muito, e ahara significa consumir. Então é consumir mais do que o necessário, não é acumular. Então, a ideia que Bhaktivinoda explica é que a gente tende a consumir as coisas, consumir com os olhos, consumir com os ouvidos, né? Então a gente acumula muito porque a gente quer consumir muito, né? Então, quando a gente está muito ávido
para saborear as coisas desse mundo material. Então, a gente se envolve com Atyahara, consumir mais do que o necessário, porque a gente está muito apegado ao gozo dos sentidos. E isso vai diretamente contra, né, o avanço espiritual, Bhakti. Bhakti é amor e não exploração. Né? Então, por isso que destrói o serviço devocional, destrói o impulso para servir a Krishna. Porque a gente quer ser servido, a gente quer saborear, a gente quer desfrutar. Né? E o limite é o desnecessário, né? Tem coisas que são desnecessárias. Então a gente tem que ter um pouco de bom senso, né? Quando as coisas começam a atrapalhar a nossa vida, começam a tomar muito tempo da gente. Né? Então, quantas e quantas pessoas falam, eu queria ter tempo para poder cultivar minha vida espiritual. Tem que rever a vida, né? Tem que ver se realmente, né, a gente está vivendo da maneira mais simples. Né? Então, muitas vezes a gente sofistica um pouco a nossa vida e aí termina comprometendo a nossa vida com dívidas e tantas coisas. Então, por isso sempre e cada vez mais, vida simples. Hoje, a gente sabe, a cultura é a cultura do consumo. Então, muita gente quer ganhar dinheiro vendendo seus produtos e, para isso, o mundo inteiro tem que consumir para poder a pessoa ficar rica. E assim, essa é esse mundo. Então a gente tem que ter discriminação para não cair nessa armadilha, né? Porque aí a gente fica preso. E eles criam desejos que são desejos falsos. As pessoas sabem como criar desejo. Ok? O ato executado por Prashabda foi um ato de serviço devocional, mesmo estando numa posição de maldição do Guru? Bom, primeiro que assim, Vasista era o mestre dele, mas como a gente está, né, bem o Prabhupada explicou, ele era o Guru assim, da família, né? Era aquele sacerdote da família que faz sacrifícios, rituais, aquela coisa toda, né? Não é esse mestre espiritual que a gente conhece assim na nossa tradição, né? De um Vaishnava. Né? Então, ele optou por não querer nascer como Shudra. E ele então decidiu se tornar um devoto puro de Krishna e receber as bênçãos de Krishna. Então, não vejo nenhum problema nisso. Né? Qual é a pergunta mesmo? Ela quer saber o quê? Esse ato dele, né, de entrar e se incinerar o corpo, foi um ato de serviço devocional? Eu não sei se foi um ato de serviço devocional. Me perdoe, eu não... Porque quando a gente fala de serviço devocional, a gente fala, eu não sei, o coração dele, né? De repente, eu quero estar com Krishna e servir a Krishna. Né? Se a consciência que o motivou é uma consciência pura de serviço devocional, sim, né? Mas se ele fez pensando que simplesmente porque ele não queria mais nesse mundo material, que queria se livrar do mundo material, qualquer coisa assim, então tem algum vestígio aí de desejo material ainda. Né? Então aqui não explica esses detalhes para a gente dizer, né, qual era o estado de consciência que ele estava, pelo menos até agora, vamos ver mais na frente. Mas o serviço devocional puro, aqui diz que ele era um devoto puro, então provavelmente a atitude dele foi uma atitude pura.
Senão ele não seria um devoto puro. Né? Então, gente, muito obrigado então pela participação de todos. Né? Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai. Quantas pessoas tem? Aqui tem 22 e aqui tem 9. Quer saber as pessoas que estão ao vivo? Até o pessoal está ao vivo aí ainda? Yamara, Marília Fonseca, Dani Azevedo, Onchante, Marlene, Kaleshvara, Marta, Aline Lira, Ricardo Altemir, Ana Baptista, Vaishnava Dasa, Krishna Kirtan, Ana Elisa, Weide Souza, Mônica, Lívia Melo, Márcio, Fernanda Rodrigues, Atmanivedana, Tati Mabi, Padre Sérgio, Premamrita, e aqui tem 9 pessoas, Vanusa, Flávia, Sanatana, Jerônimo, K. Storm, acho que não tem o nome dela, Marlene Monteiro, Ana Carolina, Maria de Fátima e a Jami, através do Instagram. A Flávia é lá de São Paulo? Eu acho que é Flávia Ribeiro. Ela aqui vem com 2 filhinhos. A de Arapiraca. É aquela que trouxe as 2 crianças dela. Ah, Ela está fazendo curso de discípulos com a gente. Quer dizer, concluindo. ok. Então, gente, muito obrigado, tá, pela companhia de vocês. Hoje, à tarde, né, já vai ter o Bhagavad Gita. É de que horas mesmo? 15 para as 5. 15 para as 5, tá? E nesse final de semana nós vamos retomar a nossa agenda, né? Com as aulas da Bhagavad Gita, no sábado à tarde, do Néctar da Devoção, no domingo pela manhã, e também sobre os santos nomes no domingo de tarde. Tá? Espero vocês. Hare Krishna. A Aline falou que está acompanhando de Belém do Pará.